quais os dois principais efeitos causados pela depravação total. Hoje vou mostrar para vocês, à luz da Bíblia, que os dois efeitos que levam o homem a ter toda a classificação espiritual que ele tem, segundo as Escrituras, nasce da depravação total. Esses dois efeitos podemos aí chamar de incapacidade e inimizade. Temos várias bases bíblicas para defender a depravação total, e eu quero ler aqui para vocês uma passagem que é muito clássica, que se encontra em Romanos capítulo 3, do 10 ao 18. Diz assim a palavra de Deus segundo a Nova Almeida atualizada: Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura, e os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, essa é a passagem clássica que defende a doutrina, ou ensina a doutrina da depravação total. A depravação total é a crença, segundo as Escrituras, que o homem foi totalmente atingido pelo pecado. E ao ser atingido dessa maneira, ele se torna incapaz e inimigo de Deus. Segundo a palavra de Deus, a incapacidade também é chamado de morte espiritual. O que se quer dizer com isso é que o ser humano não pode produzir nada espiritualmente útil para a sua salvação, para a sua comunhão com Deus, ou em qualquer sentido que seja algum mérito salvador para si mesmo. Quando é dito que o homem é incapaz, está dizendo que tudo que ele faz não pode produzir absolutamente nada para a sua salvação eterna e para ter uma aliança com Deus, se esse próprio Deus não fizer com ele uma aliança, visto que é a única maneira de Deus assim se relacionar com o homem pecador. Então, a incapacidade mostra este ponto. A incapacidade também mostra que ele não vai reagir de forma correta, ele não vai responder de forma correta às demonstrações do Evangelho e do amor de Deus por ele e para ele. A incapacidade vai fazer com que o homem se torne indiferente, não reagente para com as apresentações do Evangelho de Cristo, para que ele se arrependa, para que ele mude e, portanto, a sua incapacidade demonstra que ele não tem nenhum interesse nisso. Não há voluntariedade nele espiritual para essas coisas. Então, isso é a depravação total no seu sentido de incapacidade. Mas, como eu disse, também há a inimizade, e esse ponto, de fato, é o pior. Porque a inimizade vai fazer com que o homem seja inimigo de Deus e das coisas de Deus. A sua mente, a sua alma, o seu coração, as potências de sua alma não se inclinam de forma amistosa para Deus. Antes, segundo as Escrituras, o homem como um todo odeia Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus enquanto o Cristo morreu por nós. Então, a demonstração de amor por Deus, de fato, não muda a inimizade que temos contra Ele. Nós estamos em uma guerra com Deus. E Deus, Ele vai tratar-nos como inimigos. Segundo as Escrituras, lá em João 3,36, a ira de Deus permanece sobre as pessoas que não se rendem a Cristo.
Então nós temos aqui uma incapacidade que torna o homem indiferente para com as coisas espirituais. Não tem interesse e nem pode fazer nada realmente útil para a sua salvação. E num segundo plano, em uma segunda faceta, e aí a predominante, por isso que acaba gerando a incapacidade, é a inimizade, é o ódio que o homem, a humanidade, tem de Deus e se levanta contra Deus. Detesta os mandamentos de Deus, porque há uma luta de autonomia. Se ele se render a Deus, ele vai deixar de ser o Senhor de sua vontade. E é isso que ele não quer fazer. Ele quer continuar sendo escravo de sua própria vontade pecaminosa. Daí é que nós cremos que há a necessidade de uma regeneração plena. Porque a regeneração ela não vai apenas ativar as potências da alma corretamente, atraindo a Deus, mas também vai aplacar a inimizade. Vai fazer com que nós sejamos não mais inimigos de Deus, mas filhos de Deus. Dessa forma, nos atraindo assim, é que nós nos rendemos a Deus, nos rendemos à sua vontade a partir de uma obra do Espírito Santo em que vai alterar esse estado plenamente incapaz e inimigo em alguém que é capacitado pela regeneração e alguém que é adotado e não mais inimigo, que ele passa então a servir ao Senhor. Portanto, a crença da depravação total é bíblica, a crença da depravação total, ela mantém os elementos teológicos e ela mantém o homem no seu devido lugar. Se nós não entendermos corretamente a depravação total, provavelmente nós daremos pouco valor àquilo que foi feito por nós e em nós na obra de Cristo, na obra da regeneração, na obra da redenção. Que possamos continuar olhando as verdades bíblicas centrais como aquelas verdades que orientam a nossa fé. E sejamos sempre gratos a Deus, já que nesse estado de incapaz e inimigo, Deus veio a mim e me restaurou desse estado e me adotou como seu filho. Essa é a grande gratidão que deve estar em nosso coração. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine no caminho da verdade.